Está começando mais um TV Corrida nesta quarta-feira, dia 7. É 7? É 7. É 7? É 7. É 7. Que fascinante. Dia 7 de agosto de 2013. Hoje receberíamos o piloto Lucas de Grassi, mas infelizmente ele teve um problema e cancelou a sua participação ontem à tarde. E já estamos jogando para início de setembro a volta do piloto que há de participar do nosso programa. Lembrando que nós já o entrevistamos uma vez, fizemos uma exclusiva com ele e queremos repetir a dose agora aqui no nosso novo estúdio em Mônaco. E hoje temos a presença graciosa da nossa Sara Augusto. Oi, Sara. Oi, Inácio. Eu tô aqui de novo, gente. Pois é. A Sara vai ler as suas perguntinhas. Vocês que estão em casa, ela vai ler as suas perguntas. Vocês mandem as suas perguntas sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, Fórmula Indy, o Diaba 4, enfim, vocês que mandam as perguntas. E certamente vão mandar também os seus galanteios, porque eu conheço a minha plateia, uma plateia que tem grande fama de ser conquistadora. Até porque eu dei muitas dicas de como fazê-lo, não é? Lembrando que o efeito mágico da palavra cavalo não se aplica por escrito. Então, se você escrever em cavalo a exaustão no chat, não terá tanta eficácia. Isso tem que ser dito ao pé do ouvido, não é, Sara? Olha aí, ela fica constrangida. Não fique constrangida. Não fique constrangida. Muito bem, gente. Vamos falar de muitas coisas neste programa que está agora começando. Uma das coisas que eu queria falar, está aqui separada no meu aparato. Aqui está. Sim. Uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre as férias da Fórmula 1. Como todos sabem, a Fórmula 1 está de férias. E quando eu digo férias, é férias literalmente. Cerca de 2 ou 3 semanas, agora não me falha a memória, as equipes obrigatoriamente têm que parar de trabalhar. Só a área de marketing continua. O resto, todos os funcionários dispensados. Mas, diz a lenda, que nada impede que esses funcionários de casa, até porque hoje tem aparelhos de computador, ou mesmo que a equipe contrate um salão, um galpão, um escritório para que as pessoas, pelo menos parte delas, continue trabalhando no carro, para desenvolver o carro. Então, o fato é que essas férias acabam sendo mais para os pilotos e para os mecânicos de corrida do que para o pessoal de desenvolvimento das equipes. Mas eu acho importante esse momento na Fórmula 1, porque marca o meio do campeonato. Normalmente, a Fórmula 1 tem 20 corridas, normalmente tem 19, né? Ano passado teve 20. Mas quando tem 20 corridas, foi em 2011 ou 2012 que teve 20 corridas, agora não lembro. Essa marca metade, mas continua sendo, mesmo faltando 9 corridas, já tendo sido 10, continua sendo, para todos os efeitos, o meio do campeonato, essas férias. Então, o que dá para concluir do que nós vimos até agora na primeira metade de 2013? Olha, gente, vamos equipe por equipe. Você costuma assistir muito a Fórmula 1, sabe? Pode falar a verdade, aqui não tem jogo de cena. Você assiste muito a Fórmula 1? Você lembra o nome de algum piloto de Fórmula 1, tirando o Felipe Massa? Teve que morrer um, teve um. Teve mais do que um. Na história da Fórmula 1 tiveram vários. Olha, meu pai assiste muito, todo... Então você vai falar de Michele Alboreto. Muito bem, gente, a Sara está aqui para trazer a sua pergunta para o tio Inácio aqui. Já tem perguntas pipocando? Algumas que não se refira... comentários aqui. Comentários sobre você, imagina. Rodrigo falou, deixa a câmera só na Sara. Isso. Rodrigo, você pode se abster de comentários, certo? A Carol está perguntando, aonde você aprendeu a seduzir com o cavalo? Olha, eu não seduzo com um cavalo, né? Porque isso seria bastante trabalhoso. Eu teria que entrar numa boate com um cavalo ao meu lado e isso seria bastante dispendioso, pouco prático e provavelmente mal cheiroso. Mas eu aprendi a usar a tática da palavra cavalo. Cavalo. Assim, bem ao pé do ouvido. Na minha mais tenra infância, quando eu estava no berçário, eu vi um cavalinho. Eu era muito pequeno, tinha 2, 3 anos. Estava no berçário, tinha uma bebeza do meu lado, eu era um bebê e havia uma bebeza ao meu lado. E eu vi um desenho de um cavalo e eu falei, cavalo. E a menininha, a bebeza, ficou fascinada e desde então eu aprendi
o efeito mágico da palavra cavalo? Mais perguntas? Agora é pergunta séria. Muito bem. Eu acho. Vamos lá. O Flávio Matos Carvalho Sim. falou assim, e aí, Inácio, esse ano o Elinho ganha Indy, será que agora vai? Uma ótima pergunta, meu caro, e a pergunta, na verdade, é uma torcida, né, de todos nós. Ele que manteve a liderança agora depois do GP de Mid-Ohio, ele chegou em 6º lugar e o Scott Dixon, que é um dos grandes rivais deles, além do Ryan Hunter-Reay, chegou em 7º atrás dele. Então a distância, na verdade, até ampliou um pouquinho em relação às outras corridas. O fato é que faltam ainda, acho que 6 ou 7 etapas para o fim do campeonato, então nada é garantido. O problema é o seguinte, o Hélio e a Penske têm que começar a ganhar corridas porque os pontos graúdos estão lá. O grande trunfo do Elinho esse ano tem sido a regularidade. E é isso que ele tem mantido e fez uma bela corrida de recuperação, na verdade, né? Ele largou em 15º em Mid-Ohio e chegou em 6º, um bom resultado. E tomara que saia um título, lembrando que o Brasil não leva um título da Fórmula Indy desde 2004 com o Tony Kanaan. Bom, mais alguma pergunta? Você está constrangida porque há comentários? Há comentários? Não. O Henrique Araújo perguntou, Inácio, por onde andam Vitantônio Liuzzi. Isso, e Jarno Trulli. Jarno Trulli, pelo que se sabe, está agora com uma produção de vinho, sim, de vinho na Itália. E o Vitantônio Liuzzi corre de turismo, corre de categorias de turismo também na Europa. Mas certamente o Trulli também dá as suas corridinhas e quem tiver mais informações precisas em relação tanto ao Trulli quanto ao Vitantônio pode escrever aqui no nosso chat interativo. Mais perguntas? Nelson Murakis Jr. Nossa, sua amiga é linda, parabéns. Ela não é só amiga. Ela é também companheira de AutoV. O pessoal já pensa maldade, né? Não sei de onde que eles tiram essa malícia. Mas, enfim, mais algum? Por enquanto, só isso? Só isso. Muito bem, então continue mandando suas perguntas enquanto eu vou fazer a primeira parte do balanço de meio de temporada da Fórmula 1. Equipe por equipe. Vamos começar com as 4 primeiras. Red Bull. Red Bull tem o melhor carro em corrida. Ele pode não ser o mais rápido em classificação, mas aparentemente é o mais equilibrado, seja em circuitos mais rápidos, seja em circuitos mais travados, é o que consegue tirar a melhor média. E ele é muito confiável. O Marco Webber de vez em quando enfrenta alguns problemas com o seu Kers, mas no geral, tirando aquele abandono do Vettel, é um carro bastante confiável, bem mais do que em anos anteriores, que inclusive era o calcanhar de Aquiles dos carros do Adrian Newey, que é o projetista do carro. Enfim, continua favoritíssimo ao título o Sebastian Vettel, o Webber menos, bem menos, na verdade, ele está praticamente fora, ainda matematicamente ele pode chegar lá, mas pelo que a gente tem visto, ele não tem mostrado nenhum grande arroubo de velocidade e arrojo que nos permita vislumbrar que ele de fato esteja na disputa pelo título. Além disso, é esperado que com esses novos pneus que estrearam em Budapeste, que na verdade são os pneus do ano passado, a supremacia da equipe volte a se fazer presente. A grande pergunta é, será que a Mercedes vai entrar nessa história? E aí a gente entra na segunda equipe da análise de hoje, a Mercedes. A Mercedes que está em segundo no campeonato de construtores, passando a Ferrari, e que tem um carro que é um foguete em classificação, mas que nem sempre, ou quase nunca, na verdade, consegue repetir em ritmo de corrida o desempenho de treino de classificação. Eles têm o carro mais rápido do grid, mas é o que mais come pneu dentre as equipes grandes. Isso aparentemente mudou no GP da Hungria. Mesmo com o calor da pista húngara, mesmo com os pneus mais macios, eles conseguiram ganhar a corrida, no caso Lewis Hamilton, né, porque o Rosberg teve aqueles problemas no motor, estourou e abandonou. O fato é que o Hamilton conseguiu ganhar a corrida com certa autoridade, enquanto o Vettel não conseguiu chegar tão próximo a ele a ponto de sequer ameaçá-lo durante a corrida. Parte dessa não ameaça ao Hamilton se deve também ao azar ou pouca competência, enfim, ou conservadorismo, escolha a vertente que você achar mais interessante,
do Vettel em passar o retardatário Button, que na verdade não era retardatário, ele estava lá à frente dele, ficou acho que umas 12 voltas, 15 voltas à frente do Vettel, com pneus mais velhos, mas como ele estava verdadeiramente naquela posição, embora ainda sustentando aquilo apenas por não ter feito um pit stop, o fato é que ele não conseguiu superar o Button. E com isso a distância entre o Hamilton foi aumentando, e aí no final da corrida, quando já não tinha ninguém entre os dois, a distância era muito grande e o Vettel não conseguiu chegar no Hamilton. A pergunta é, sem nenhum intermediário atrapalhando o ritmo do Vettel, será que ele teria carro para bater o Hamilton? Vamos esperar nas próximas corridas, no caso Spa-Francorchamps, e vamos ver também lá em Spa-Francorchamps, uma pista de maior média de velocidade, se esse jogo de forças muda. Lembrando que várias equipes deverão vir com novidades. A terceira equipe que nós vamos falar é a Ferrari. Essa, inclusive, é tema de uma coluna que está hoje no meu blog, se você entrar lá, questionando a liderança do Stefano Domenicali. O Domenicali, ao meu ver, não me parece ter o que é necessário para levar a Ferrari às vitórias. Eu digo vitórias de título, não vitórias circunstanciais em corridas. Então, o carro desse ano é um reflexo disso. Ele começou o ano muito bem, não era o melhor, mas começou muito bem, podendo fazer frente à Red Bull e às Mercedes em classificação. Mas conforme as corridas foram passando, o desempenho da equipe foi piorando, sobretudo em classificação, e o grande trunfo do carro, que era ir bem em ritmo de corrida, também não continuou na mesma toada inicialmente. Conclusão, perderam a vice-liderança do campeonato para a Mercedes e estão assim pertinho da Lotus os passar também. O Alonso já deu reclamações públicas, pela qual ele inclusive levou uma puxada de orelha do Montezemolo, reclamando da falta de um carro competitivo. E a quarta equipe é a Lotus. A Lotus que está enterrada em dívidas milionárias, né? Vocês também viram no meu blog na terça-feira o artigo sobre isso. Eles estão devendo mais de 120 milhões de euros, o que dá cerca de 370 mil reais. Não é pouca coisa. E com isso perderam já o James Allison, que era o grande nome técnico da equipe, que agora vai para a Ferrari em setembro. E fica a dúvida, será que o carro vai continuar evoluindo? O fato é que eles têm um bom carro, mais ou menos como aconteceu no ano passado. Eles têm uma boa base e estão sempre lá disputando um ou outro pódio. Só que, assim como a Ferrari, o grande problema da Lotus é a classificação. Eles não conseguiram ainda fazer com que o carro seja rápido na classificação e com isso, quando eles largam em posições intermediárias no domingo, até eles conseguirem passar todo mundo e chegar nas posições dianteiras, os líderes já abriram uma distância que eles não vão conseguir mais tirar e com isso eles se afastam das vitórias. Esses são os 4 primeiros times que nós falamos, porque agora vem mais pergunta da sedutora Sara, que vocês não estão vendo, mas quer ver? Corta para ela a câmera. O que vocês não estão vendo é que a roupa dela vai só até aqui. É sério. Daqui para baixo, ela está com uma coberta. E eu não sei o que tem embaixo desse cobertor. Ela não quis abrir a coberta para mim ainda. Mas eu pretendo que Sara faça isso. Você está envergonhada, Sara? Não. Você é sem vergonha? A piada de vô. Então você é sem vergonha. Vai, uma eu estou uma pândega hoje. Diga. Ivan Campos. Nossa, acabei de chegar. Inácio, como você está bonito no laptop. Obrigado. Gostou? Eu estou com uma voz afeminada também e às vezes eu sou ela. Ela sou eu, somos um só. Imagina, seu namorado vem aqui e me dá um abraço porque ele me admira muito. Vamos, próximo. Pergunta. Vamos já lá. chegou a entrevistar o Nicolas Costa? Já! Nicolas Costa esteve aqui. Se o Alzheimer não consumiu minhas 2 últimas bactérias que eu chamo de cérebro, ele já esteve aqui. Se não esteve, é uma grande injustiça que eu pretendo corrigir o quanto antes. Lembrando que o Nicolas Costa está tentando a sorte nos Estados Unidos, no automobilismo norte-americano, e vamos ver se ele, estando aqui no Brasil, vem para o nosso programa. Lembrando que semana que vem Emerson Fittipaldi no nosso programa. Isso mesmo, o bicampeão da Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, 2 vezes ganhador das 500 milhas de Indianápolis e
organizador das 6 horas de São Paulo, virá o programa aqui, estará no lugar que hoje está sedutoramente preenchido por nossa mágica Sara. Sara que está exalando perfumes provocantes. Ela está numa idade que exala. Assim, qual é o nome daqueles... a glândula que a mulher exala odores para atrair o macho. Qual é o nome? Tem isso mesmo, é feromônios. Eu acho que é feromônios. Você está exalando feromônios. Eu quase os pego com a mão. Só não os pego com a mão porque senão eu posso me encrencar. Mas o fato é que Emerson Fittipaldi estará aqui e ainda que ele não tenha feromônios de Sara, você estará na nossa equipe de produção cortando com seus dedos macios, tenros, bem acabados, com lindas unhas pintadinhas, taradisticamente as imagens de nosso convidado Emerson Fittipaldi. Mais perguntas? Perguntas. Ferrari nesse ano já era, vai ser a 4ª força nesse ano. O carro não evolui mais, na sua opinião? Nelson Muraki Jr. Nelson, ótima pergunta. Ela está meio embutida no meu comentário que eu já fiz anteriormente, mas vamos destrinchá-la porque é essa a nossa função. O negócio é o seguinte, a Ferrari tem trazido novidades para o carro, só que as novidades não têm trazido os ganhos que deveriam. Inicialmente nos últimos anos se culpou o túnel de vento da Ferrari. Aí eles projetaram o carro desse ano e as novidades no túnel de vento da Toyota, que é utilizado também por outras equipes. E agora tem gente dizendo que talvez o túnel de vento da Toyota esteja desregulado. Ora, meu amigo, eu acho que eles deveriam começar a olhar para as peças que eles desenham e não para o túnel de vento que está medindo a eficiência da peça. Porque algo está errado em relação aos projetos que saem da Ferrari. Não estão dando resultado. Pode ser que o túnel de vento esteja numa bizarra coincidência também desregulado? Pode, mas eu acho que é mais do que isso. Falta criatividade, criatividade acho que é a palavra de ordem. Falta criatividade aos projetistas da Ferrari, falta entender o problema. Inclusive o Domenicali veio a público essa semana dizendo que eles ainda não sabem por que não estão indo bem, por que o carro não tem o desempenho necessário. Que belas palavras, não é? Nós não sabemos por quê. Olha só, a mesma coisa do programa caiu no ar aqui e falou, olha então, o programa está fora do ar há 3 semanas e eu não sei por quê, tá? Pelo menos saiba por quê. Se você vai conseguir resolver esse problema é outra coisa, mas você tem que saber a causa. Eu acho um pouco absurdo que o líder da equipe não saiba a causa, mas esbarra certamente na questão técnica. Lembrando que a Ferrari se reforçou nos últimos anos com grandes nomes da área técnica, levou gente da Red Bull, levou gente da Mercedes, levou gente da Williams, levou gente agora levou o James Ellison da Lotus, enfim, o que não falta é gente capacitada pensando. De repente é a costura dessas mentes pensantes que está mal amarrada. Fica a dica. Mas a expectativa é que venham sim novas mudanças para o carro até o fim do ano, só que tem um lado ruim disso, né? Bom, primeiro, quem garante que vai funcionar a novidade que eles vão trazer? Quem garante que vão funcionar as novidades, porque deve ser mais de uma? Porque se até agora não funcionou, o que de repente vai ter um estalo mágico que vai começar a funcionar? Tomara que funcione. Segundo, se eles ainda estão pensando muito no carro desse ano, talvez isso atrase um pouco o foco no projeto do carro do ano que vem. E o carro do ano que vem, meus amigos, é completamente diferente do carro desse ano, porque o motor deixa de ser V8, 2.4 litros, e passa a ser V6, 1.6 turbo, então ele é bem menor. Além disso, o KERS é 2 vezes mais potente, então muda totalmente a distribuição de peso, e o bico é baixo. O bico do carro do ano que vem vai ser bem, bem baixo de todos os carros, por força de regulamento. Isso muda completamente o conceito aerodinâmico de um carro. Então, provavelmente, nada do carro que a gente está vendo desse ano vai ser aproveitado para o ano que vem. Claro, os conceitos básicos de aparência devem permanecer mais ou menos o mesmo, né? Entrada de ar aqui atrás, nas laterais, Mas bico baixo e nova distribuição de peso exigirá um redesenho completo do carro. E se eles estão pensando ainda no carro desse ano, que eles não sabem porque está ruim, imagine quando que eles vão poder se dedicar com mais ênfase ao carro do ano que vem. O que, aliás, também levanta uma lebre preocupante, né?
Se eles não sabem porque o carro desse está ruim, que garante que eles sabem como fazer o carro do ano que vem rápido? Porque, teoricamente, os conceitos são os mesmos. O túnel de vento que eles estão usando é o mesmo. Os projetos são os mesmos. Se não funcionar por esse ano, eles têm que ter muito cuidado, porque pode não funcionar para o ano que vem, desde o começo também. Não é isso? Minha querida Sara. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem. Você vem sempre aqui? Às vezes. Puxa, nossa, eu não te conheço de algum lugar? Eu acho que não. Com o Câmbio Convexo? Nós não nos cruzamos lá? Não? Não. Não? Tem certeza? Tenho. Que perfume, que perfume. Vamos lá. Perguntas. Perguntas. Tem algumas perguntas sobre você? Não minta, Sara. Não tem. Não, eu vou entrar... Ó, eu vou entrar aqui e vou começar a fazer em voz alta. Não tem não. Não, ó, Henrique Araújo, quais as reais chances do Kubica voltar à Fórmula 1? Reduzidas. O grande problema do Kubica é a mão direita dele, que ficou ferida naquele acidente de rally, e desde então ele não recuperou todos os movimentos. Ele consegue segurar o volante, claro, contanto que ele corre de rally, chegou a testar no simulador da Mercedes, mas o fato é que ele não tem ainda a força e a destreza necessária para operar um carro de Fórmula 1 dentro daquele espaço restrito. O Fórmula 1, ele não pode ficar com o braço mais aberto como no rally. Ele tem que ficar bem fechadinho e quando fica fechadinho, ele não tem a mesma força de alavanca para virar volante, mexer quadradinho, mexer botãozinho, apertar. É isso que está pegando. O resto ele já está em forma e acho difícil que ele volte. Torço muito. Acho que o Kubica é um grande asset, olha, um grande asset da Fórmula 1, um grande patrimônio da Fórmula 1, mas ele está limitado, pelo menos por enquanto, a essa recuperação dele que eu desconfio, né, gente? Se já não recuperou depois de tanto tempo, por mais que ele faça ginástica localizada, qual é o nome? Quando a pessoa tem acidente e daí tem que ficar fazendo fisioterapia, se não recuperou depois de mais de ano e meio, é se desconfiar se ele vai se recuperar at all. Se ele vai realmente se recuperar até o fim, seja isso quando for. E quanto mais demora, mais tempo ele fica afastado e mais isso atrapalha para a readaptação dele na Fórmula 1. Seria uma ótima que ele voltasse ano que vem, porque ano que vem os carros são completamente diferentes, motor, pneu, KERS, asa móvel, tudo diferente, e aí ele pode começar do zero desde o começo. Seria fantástico. Mas eu não estou vendo nenhuma movimentação nesse sentido ainda. Deus queira que ele volte. Mais perguntas, Sara? Flávio Matos. Inácio, faça um balanço das possibilidades da presença de pilotos brasileiros no futuro próximo. Muito bem. O Bernie declarou da necessidade de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Sim, vou fazer um balanço. Esse é o meu balanço da Fórmula 1 2014. Não, tirando a sessão Bambalalão, o Bernie Ecclestone mostrou que ele tem, sim, a intenção de apoiar o Felipe Nasser a entrar na Fórmula 1. Claro, isso não tira do mapa a possibilidade, probabilidade do Felipe Massa continuar na Fórmula 1, seja na Ferrari, seja na Sauber, seja onde for. O fato é que uma nova geração de pilotos tem que entrar na Fórmula 1. E o único nome preparado para isso no momento é o Felipe Nasser. Ele que é vice-líder do campeonato da GP2 e que viu a diferença de 27 pontos cair para 6, isso despencou a diferença que ele tinha para o líder, mas ainda não ganhou a primeira corrida desse ano. Então todo mundo está vendo que ele é muito regular, ele é muito rápido, muito racional, parecido com o Alan Prost, podem dizer uns ou outros, mas o fato é que ele vai precisar do apoio do Bernie e de patrocínio, né, gente? Sem dinheiro, tirando uma mega equipe muito grande, é difícil que alguém aposte nele sem dinheiro. Então ele precisa de apoio financeiro. E tirando o Nasser, que o Deus quiser vai entrar no que vem, estamos mal, meus amigos, estamos muito mal. Não vejo ninguém na fila para entrar tirando o Felipe Nasser, pelo menos a curto prazo. Claro, tem muita gente agora na Fórmula 3 inglesa, tem muita gente, o Ian Cunha está na World Series, mas esse ano está muito apagado, então ele tem que conseguir fazer um outro ano, o que também é difícil, né? Porque não indo bem no ano, é difícil você conseguir dinheiro para o ano seguinte, mas se Deus quiser sim. Também tem lá acho que é o Guto Negrão, e que teve aqui no programa, eu não vou lembrar agora o nome dele, é o Negrão, não é o Guto Negrão não.
Eu não lembro o nome. Bom, mas tem um negrão lá também, que teve aqui no programa, inclusive, da família Negrão. E ele também está, mas eu não vejo os dois agora, tipo, na bocada, se destacando a ponto de despertar interesse das equipes. Tanto que nem você ouviu dos nomes dele nos rumores que a gente lê pelo mundo afora. Isso é um indicativo. Então, tirando o Nasser, na Fórmula 1 não vejo ninguém. Além disso, a curto prazo, né? Além disso, Fórmula Indy, vamos pensar só nas categorias de monoposto. Tirando o Elinho e o Tony, que já estão avançados na segunda metade dos 30 anos de idade, também não temos, tem o Nicolas Costa começando a carreira lá, mas está muito no começo, a gente não sabe se vai virar, né? Talvez tenhamos um outro piloto, talvez, se Deus quiser, tenhamos um outro piloto que hoje corre na Europa indo para lá. Eu já sei quem é, mas não posso dizer o nome, porque senão vou estragar a estratégia do nosso amigo. O fato é que a Bia também, tentando ano que vem, mas a questão financeira sempre pega. Nós não estamos bem na fita, não. Falando num termo bem popular, nós não estamos bem na fita. Estamos numa situação preocupante. E, inclusive, vou trazer aqui no meu programa, começo de setembro, o organizador de corridas de kart, do campeonato de kart, para falar exatamente dessa dificuldade das pessoas que, primeiro, querem entrar no kart, o custo é alto, e depois, saindo do kart, a falta de um degrau imediatamente superior, exigindo ou saltos muito grandes para categorias muito mais potentes, ou para o exterior, ou categorias pequenas no sul, etc. Ele vai falar, dar um panorama sobre essa questão. Próxima pergunta, musa inspiradora. Sim, eu aceito jantar com você essa noite. Não precisa insistir, você está me insistindo isso desde que nós começamos o programa, ela está em off, toda hora. Olha aí, a mão da esquerda dela vocês não estão vendo, não é? Mas, levantou, ela estava lá em outro lugar. Ela estava coçando a sua perna, não é isso? Isso mesmo. Pois é, o que eu pensei, aqui que o pessoal tem malícia. Enfim, o fato é que eu aceito o convite para jantar com você, mas, olha aí a mãozinha, você viu, né? Olha aí. E depois eu que falo, né? Enfim, tá certo, vamos aceitar o jantar, um jantar romântico com velas. Velas, você sabe que também são um objeto fálico, né? Você que gosta tanto de velas. É mesmo? É um cilindro. É um cilindro com fogo. Não adianta fazer cara de que não gostou, porque eu sei que você gosta de velas. Ó, a pergunta aqui, do Henrique Araújo. Inácio, você conhece a Fórmula Boss GP? Pretende um dia gastar uma grana para andar numa Fórmula 1? Olha, a Fórmula Boss GP, meu caro, é muito interessante. Para quem não conhece, eu já fiz até posts no meu blog sobre isso. É o seguinte, a Fórmula Boss GP agora para outra câmera. Tem alguém no Twitter ainda hoje? Ou estão todos ao vaso sanitário? Olha só, parece que alguém voltou do vaso. Muito bem. O fato é que a Boss GP é uma categoria que corre, sobretudo na Europa, com carros antigos de Fórmula 1, Fórmula Indy e Fórmula 3000, GP2 também, enfim. É um grande cambalacho geral e tem carros de 97, no fim da década de 80, mas sobretudo da década de 90. Alguns carros da Fórmula Indy também. E eles correm todos juntos. Alguns poucos com a pintura original, outros muitos com pinturas novas. E é bem interessante, é uma pena que não tem essa categoria correndo aqui no Brasil. Mas é muito dispendioso, normalmente é para milionários. Eu mesmo, eu não devia falar isso, mas eu tenho mais de 30 carros de Fórmula 1. 30 carros eu tenho. Todos de escala 1 por 43. Então eu não consigo dirigi-los. Ainda que a minha humildade me faça um ser muito pequenino em minha aura, em minha personalidade, eu não consigo conduzir esses pequeninos carros. Mas o fato é que eu adoraria pilotar um Fórmula 1. Acho que passaria reto na primeira curva, porque eu não tenho preparo físico para isso. E por mais que eu seja um piloto profissional, uma vez que eu fiz o curso de pilotagem da Escola de Pilotagem Interlagos, do meu amigo Pedro Rodrigo, eu não me sinto apto, todavia, a pilotar um Fórmula 1, pelo menos não no seu máximo limite. Talvez engatar uma terceira, ficar dando voltinha no quarteirão, uma coisa assim, bem terceira idade,
Aí a gente pode conversar sobre esse assunto. Aliás, queria mandar um abraço para o Pedro Rodrigo, que certamente está aí transmitindo o nosso programa pela rádio High Speed Brasil. Um grande abraço a todos os ouvintes da rádio High Speed Brasil, chefiadas pelo grande radialista Pedro Rodrigo, que certamente está se deliciando com sua imagem, Sara. Ele é uma pessoa que costuma consumar o seu amor pelas moças da OTV de uma maneira pouco ortodoxa. No caso, com elogios por escrito. Já pensaram mais besteira de novo, né? O pessoal é todo malicioso, só eu que sou puro, ingênuo. Aliás, o Pedro não faz nenhuma pergunta, nenhum comentário aí, Pedro Rodrigo? Não. Da High Speed Brasil? Não. Lázaro, retiro aqui meu elogio, tô brincando. Continue aí o seu elogio, mesmo que você esteja silencioso. Talvez você esteja com as mãos ocupadas. Tá tímido. As mãos estão ocupadas, não é? Teclando, porque ele tem que escrever na rádio, de programação. O pessoal está cheio de malícia. Mais perguntas? César Gilmar Novak. Olha. Ah, sim, ele que inclusive, a esposa dele, no caso, ganhou o concurso e levou o boné autografado do Barrichello no mês passado. Concurso esse que está de volta. Tem outro boné autografado do Barrichello sendo sorteado no Twitter, na nossa página do Facebook e, claro, no blog, né? Ele que ganhou o último boné, mostrando que você de casa também pode ganhar. Ligue agora, eu com voz de locutor de rádio do interior. Ligue agora, não perca. O que ele disse? Ele falou, fala um pouco da excepcional corrida da Fórmula Truck. A Fórmula Truck é sempre um espetáculo, né? Eu acho literalmente um grande espetáculo. Quem assiste ao vivo no autódromo não se arrepende. Tanto é que é sempre um recorde de público. Em todas as pistas que a Truck corre, todas ficam lotadas, capacidade máxima em todas as pistas que corre a Fórmula Truck. Dá um pau, por exemplo, na Stock Car. É impressionante, é muito bacana. Além disso, a corrida em si, pole position e vitória de ponta a ponta do Felipe Giafone, ele que volta a mostrar força. Esse ano ele ainda não estava com a força que a gente tinha visto nos anos anteriores. Nos anos anteriores ele disputou o título, ele é tetracampeão da Stock Car, da Fórmula Truck. Esse ano ele ainda estava um pouco apanhando com o novo caminhão da MAN, mas está de volta à cabeça. Liderou a corrida, ganhou a corrida com autoridade, está convidada para vir ao programa, mas tem que ver a agenda dele, que é mais complicada. Também é outro que está na nossa lista. E agora tenta embolar a disputa pelo campeonato. Ainda não está em primeiro lugar, né? Mas certamente a intenção dele é chegar lá. Vamos ver nas próximas etapas. A Fórmula Truck que agora também dá um intervalinho, acho que de 2 semanas, se não me falha a memória, e aí volta para 2 ou 3 semanas, não lembro. Volta para a pista. O fato que a gente também não vai ter corrida da Fórmula Indy, nem da Fórmula 1 no próximo fim de semana, mas teremos da Stock Car nas pistas de rua de Ribeirão Preto. Black Iberian será a próxima etapa da Stock Car. Enquanto estamos aqui, Letícia surgiu ao fundo, ela está dançando sensualmente, está se esfregando com a roupa. Veja só, ela colocou agora, se besuntou com óleo mineral. Ela está se hidratando, vamos dizer assim. Olha só, opa, caiu no chão. Nossa, veio outra moça, elas estão brigando no gel. Olha só, você se contenha, Sara. Você se contenha, não vá. Sua libido fala alto agora, mas você se contenha. As duas estão lá no gel. Opa, escorregou, olha, entrou onde não, olha só. Enfim, gente, nosso programa é sempre divertido. E você se contenha, Sara. Ok. Se contém. Okay. Mais alguma pergunta dos nossos ouvintes? Maravilhosos. Telespectadores. Telespectadores. Ouvintes da Rádio High Speed Brasil, mas telespectadores do grupo All TV. Então, o Luiz Razia... Luiz Razia está aí? Não, é o Flávio Matos que perguntou. Nossa, Luiz Razia, Luiz Razia. Então, o Luiz Razia e o Lucas de Graça são cartas definitivamente fora do baralho da Fórmula 1, além do Bruno Senna? Vamos falar dos 3. Muito bem. Bruno Senna.
ele adoraria voltar na Fórmula 1. Ele poderia ter continuado na Fórmula 1 desse ano, mas numa equipe pequena e ele não vê graça de correr por correr. Então, honestamente, ele mesmo já disse no programa que ele veio aqui no mês passado, que ele analisa possibilidades como Fórmula Indy, a própria WEC continuar, onde ele está hoje na Aston Martin, ou em outra equipe, em outra categoria da própria WEC, ou quem sabe a NASCAR. Ele está para fazer um teste na NASCAR e cogita essa possibilidade. Indy, NASCAR e a própria WEC. A Fórmula 1 só se tiver numa equipe melhorzinha, não estou dizendo top, porque isso seria esperar demais, mas uma equipe competitiva, de meio de pelotão, e isso custa muito dinheiro. Portanto, acho uma possibilidade remota o retorno do Bruno à Fórmula 1 em 2014. Segundo piloto, Luiz Razia. Bom, por que é que ele não correu esse ano na Marússia ao lado do Max Chilton no lugar do Júlio Bianchi? Dinheiro. O dinheiro faltou. Ele também esteve aqui no nosso programa e contou o porquê. Ele contou que o patrocinador dele, um grupo de investidores, teria que ter desaplicado X milhões até uma data tal, só que como se tratava de um grupo de investidores, existia o investimento que não poderia ser desaplicado até a data limite. Conclusão, perdeu o prazo para pagar a Marússia, não correu esse ano. Se ano que vem ele tiver dinheiro, pode ser, mas para um piloto que não chegou a ter experiência de Fórmula 1, eu digo experiência como titular em corrida, embora ele já tenha testado o carro da Toro Rosso, carro da Force India, carro da Caterham, carro da Marússia, ele portanto tem experiência com todos os motores atualmente na Fórmula 1, é mais difícil ele conseguir uma vaga para o ano que vem, seja porque ele não tem o dinheiro, seja porque esse ano ele está afastado das corridas de monoposto, que daria a ele uma habitualidade maior. Também torço muito para que volte, mas acho difícil, pelo menos por enquanto. Quem sabe, na verdade ele estava tentando ser piloto de testes da Force India esse ano, mas estamos em agosto e nada aconteceu, então não seria de todo, digamos assim, pessimista da minha parte achar que essa possibilidade também subiu no telhado. Talvez pela mesma razão financeira, né? Além disso, o terceiro e último nome que você havia elencado é o Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi me parece que virou definitivamente a página da Fórmula 1. Claro, se vier um convite da Ferrari, um convite da Red Bull, da McLaren, é óbvio que ele e a torcida do Corinthians também aceitaria. Mas isso vale para qualquer piloto em atividade, não precisa ser só o Lucas de Grassi. Só que a chance disso acontecer é muito pequena e vejo ele bem, ele está lá com um contrato com a Audi, né? Para correr algumas etapas da WEC desse ano. Não deve correr nas 6 horas de São Paulo, mas nada impede que ele seja aproveitado para outros anos, ano que vem, ou em outra categoria, em outro carro, de repente DTM, de repente a própria Audi. Time will tell, mas eu não vejo. Vamos lá por ordem, então. Vamos por ordem. O de Grassi realmente afastado. O Bruno Senna também afastado. E o Razia é o que tem um pouco mais de chances porque ainda não tentou, ainda não conseguiu chegar lá. Esses outros conseguiram e por razões externas à vontade dele não se estabeleceram, normalmente por dinheiro. Mas o fato é que o Razia é o único que ainda não teve a chance realmente de tentar algo, mas também esbarra no dinheiro. Que horas são, minha cara Sara? 10 para as 4. 10 para as 4. O que você vai fazer hoje às 9 da noite? Eu vou trabalhar. Você vai trabalhar aonde? Aqui. Na All TV? Na All TV. Que mundo pequeno, hein? Ela trabalha justamente aqui. Olha, que coincidência. Mais perguntas? Fale dos comentários que falem sobre você. Não minta, não minta. Eu tenho o dom do saber. Eu estou revestido do manto da verdade e sei os elogios que você... Se você não ler, eu vou ler aqui. Mas bom, eu vou ter tô que ler. interessado no mas eu estou programa. interessado. A gente tem que... Muito bem, vou ter que entrar aqui. Aqui, vamos lá ver. Aqui está. Muito bem. Pedro Rodrigo falou que estava ao vivo. Como não falou? Tá vendo? Sara Augusto, olha só. Muito bem. Olha aí. Olha, o Nelson Murado falou, parabéns, você é lindíssima. Isso você não conta, não é, Sara? E ainda fica fazendo charminho com o cabelinho. Ai, eu linda, querida.
Muito bem, mais perguntas. Você acha que o Mundial Endurance De Endurance, é o WEC. Ah, É o WEC, que corre o Bruno Senna, o Lucas de Graça. será no futuro melhor que a Fórmula 1 no quesito visibilidade e competitividade? Difícil. Acho que são coisas distintas, né? Claro que quem gosta de automobilismo, ponto. Mas o fato é que uma é categoria turismo, no caso o Endurance, e a outra é a categoria de monoposto, Fórmula 1. São coisas distintas. Mas a tendência é que goste, que se popularize mesmo. Embora o fato de só ter duas equipes na categoria principal, no caso Audi e Toyota, prejudique um pouco isso. Ano que vem entra a Porsche, entra o Marco Webber também correndo pela Porsche, então talvez isso dê uma fortalecida. Talvez não, certamente isso dará uma fortalecida. Possivelmente também deve entrar, possivelmente não, existe a possibilidade da Ferrari voltar a ter um carro também nessa categoria a partir de 2015, 2016, talvez mais 2016 mesmo, porque se fosse 2015 a gente já estaria ouvindo algo mais sólido nesse sentido. Então, quanto mais carros de marcas grandes com apoio oficial correndo, melhor. Mas eles sofrem o mesmo perigo da Fórmula 1. De repente, alguém lá do marketing acha que já deu o que tinha que dar, fecha tudo e vai embora. Veja o que a própria Peugeot fez no fim de 2011. 2011, a Peugeot tinha contratado Lucas de Grassi como titular para correr. E aí, carro de 2012 pronto, quando iam fazer o primeiro teste, o Lucas já estava literalmente no aeroporto, ele me contou isso, ele já estava indo para o aeroporto fazer o teste, recebe um telefonema e fala, cancelado, acabou o programa da Peugeot nas 24 horas de Le Mans. Cancelou tudo, centenas de milhões gastos, jogados fora, em nome do custo que estava sendo muito alto. Lembrando que a Peugeot Citroën, a empresa francesa, dona das duas marcas, está acumulando prejuízos financeiros bastante grandes há alguns anos, não estão conseguindo vender tanto quanto gostariam. Então, isso motivou a saída deles, isso pode motivar de muitos outros. É o mal que atingiu a Fórmula 1 alguns anos atrás, quando saíram Toyota, Honda, BMW e Renault, mais recentemente, como equipes, né? Estão falando de você aí, né? Estão falando. Não. Deixa eu ler. Agora vou ter que ler aqui, vamos tudo bem. Olha, Henrique falando, Sara, pare de me ligar, por favor. Flávio Matos, mostra mais a Sara no programa, por favor. Tá vendo, pessoal? Você falando que ninguém fala de você. Aprenda uma coisa, Sara. O público de automobilismo é muito exigente, muito sagaz, muito inteligente, de ótimo gosto. Então, se você está sendo elogiada, saiba que você está sendo elogiada pela elite pensante mundial. O topo da pirâmide social, o crème de la crème internacional. Eu tô vendo. Tá vendo? Não, Estão elogiando Sura, alguma parte anatômica específica? Fica de pé Seus e olhos, dá uma por exemplo? voltinha. Você Não, quer? Sura, não. Você não quer ficar de pé? Não. Até que se você ficar de pé vai cortar o enquadramento, mas talvez o enquadramento fique em uma área que eles tenham especial predileção, se é que vocês me entendem. Acho melhor não. Não? Muito bem, eu tentei. Muito bem, pessoal. Além disso, eu gostaria de destacar algumas coisas que eu coloquei no meu blog esta semana. São elas. Eu fiz, na verdade, 3 análises. Uma do papel do Stefano Domenicali na Ferrari, questionando, e não afirmando que ele é um problema, mas questionando se ele não seria um dos problemas da Ferrari. Desde que ele assumiu a chefia da equipe em 2008, e quando ele precisou realmente liderar a equipe num projeto novo, só colecionou fracassos como equipe, só colecionou fracassos. Você vai falar, mas em 2008 eles quase o Massa foi campeão e eles levaram de construtores? Sim, mas 2008 foi muito com o carro ainda no regulamento igual de 2007, 2006, 2005 e assim vai. 2005 talvez menos porque o motor ainda era V10. Mas 2006, 2007 e 2008 eram carros muito semelhantes, eram evoluções um do outro. E aí ele aproveitou o embalo gerado pela geração do Ross Brown, Jean Todt e seus amiguinhos. O fato é que de 2009 em diante, quando mudou completamente a regra da Fórmula 1 e eles precisaram fazer carros completamente novos,
o carro não foi bom. 2009, fracassaram, retumbantemente. 2010, bem discreto. 2011, um respiro. 2012, nasceram com um carro trágico que no final conseguiu melhorar, mas ainda assim não era páreo para as Red Bull. Só conseguiram fazer frente às Red Bull porque o Vettel ou tinha azar ou porque o carro tinha problema. Ou batia, enfim. Não era tanto o mérito do carro, era mais do Alonso. Então, como carro, a Ferrari está deixando a desejar. E quem é o responsável, em última análise, pelo projeto, pelo carro? São os projetistas, aerodinamicistas? Sim, mas quem contrata, coordena e costura todos esses setores? Stefano Domenicali. Talvez seja bom a Ferrari prestar atenção se ele não é um problema. Isso eu escrevi hoje, quarta-feira. Eu escrevi também na terça-feira sobre as dívidas milionárias da Lotus. Eles estariam atrasando os salários de mecânicos, de engenheiros, de fornecedores e até do Kimi Raikkonen. Isso, além de poder impactar negativamente no projeto do carro do ano que vem, porque se falta dinheiro também não tem como fazer grande coisa, também deve ter uma influência, portanto, direta na escolha do Kimi Raikkonen se fica ou se vai. Eles precisem é ótimo, que concordância ótima. Eles precisam que o Kimi fique, mas o Kimi precisa ter segurança. Ele está vendo o rombo aumentar. Gente, se eu estou sabendo do rombo financeiro, você imagina ele que está indo lá todo dia e vendo o armário vazio. Então, realmente é uma pergunta boa para a Lotus, como é que eles vão se virar. E na segunda-feira eu fiz uma análise do grande erro da equipe Williams na sua história dos últimos 15 anos. Você conhece a equipe Williams, Sara, querida? Você lembra? Conhece? A equipe onde Ayrton Senna morreu. Aquele carro branco e azul. Pois é. A equipe Williams ganhou o título de 92 como construtores, hein? 92, corta para grande, corta para 18. Corta para grande. A equipe Williams ganhou os títulos de construtores de 92, 93, 94. 94 o Hill foi campeão, o Schumacher foi campeão de pilotos, mas a equipe campeã foi a Williams. 96 e 97. Portanto, em 6 anos, 5 títulos. Muito bom. Aí você fala, puxa, então o cara que desenhava o carro era muito bom, porque o carro ganhou tudo isso. Aí você fala, aí eu digo sim, ele era muito bom. O nome dele era Adrian Newey. E o que a Williams fez? Dispensou o Adrian Newey. O Newey falou, gente, eu estou fazendo os carros para vocês, eu adoro, tudo muito bom, mas eu quero uma participação na sua equipe. Eu quero ser sócio. Justo. Miudinho, só um pouquinho, mas eu quero ser sócio. O que seria ótimo para o Williams, porque uma vez que ele põe o cara como sócio, é interesse dele fazer a coisa mais do que nunca dar certo. A Williams, em um momento de certa soberba, falou, não, comigo não. Aqui só quem manda sou eu e o Patrick Head, disse Frank Williams. E o que aconteceu? Foi o Adrian Newey para a rival McLaren. No ano seguinte, quem foi campeão? A McLaren. Exatamente. E no ano seguinte, de novo, levou o Hackney. Aí eles continuaram com carros muito melhores que a da Williams. E agora, quem que está ganhando tudo? É a Red Bull. E quem projeta os carros da Red Bull? Adrian Newey. Quer dizer, o cara é bom. O cara é bom. O cara é melhor do que eu, não é, mas ele é muito bom. O fato é o seguinte, o grande erro da Williams foi esse. Ter deixado o Adrian Newey ir embora. Aí você pode dizer, mas poxa, Inácio, como é que eles iam adivinhar que o Adrian Newey era o cara? Olha, não precisa ser gênio. Todos os carros projetados por ele ganharam títulos. Todos. Tirando o 95. Não precisa ser gênio para falar, puxa, acho que esse cara é bom, vamos mantê-lo conosco. Aí você fala, mas antes eles também ganharam. O último que eles ganharam foi em 87. Então eles ficaram 88, 89, 90 e 91 sem ganhar títulos. Aí 91 já começou a ser bem competitivo na segunda metade do campeonato, não por acaso, quando o Adrian Newey tinha projetado o carro de 91. O de 92, na verdade, é o de 91, com suspensão ativa e alguns refinamentos. Enfim, foi o grande erro que o próprio Frank Williams admitiu. E isso está no meu blog. Além disso, eu vou pedir para vocês algumas coisas. Primeiro, curtam a nossa página no Facebook. Lá temos fotos exclusivas, raras, da Fórmula 1, Fórmula Indy, coisas bem interessantes mesmo, que não tem no blog.
É um perfil só para quem está curtindo a página do Facebook. Claro que, além disso, tudo que está no blog é replicado na nossa página. Além disso, curta o nosso Twitter, porque eu faço muitos comentários que eu também não faço nem na página do blog e nem no nosso perfil do Facebook. É um contato mais tete a tete, onde você me manda pergunta e eu respondo, onde vocês falam diretamente comigo no Twitter, que é o @InácioF1. Que horas são, minha cara Sara? 4. 4 horas? 4 horas, exatamente. Muito bem, Sara. Sabe que foi um prazer enorme tê-la você aqui no nosso... Aqui você no nosso programa. Essa frase é brilhante. Tê-la em nosso programa. A mim também. Eu espero que você tenha tanto prazer quanto o público de casa está tendo. Você está feliz? Muito. Pois eu te amo nesse momento aqui. Eu te amo, telespectador. Eu te amo, você que está aqui mandando mensagens. E eu amo a sua pessoa. Você casa comigo? Então, Não, vamos né? encerrar o Tá programa. vendo? Brincadeira, que coisa. Eu não esperava isso. Bom, Sara, agora é sério, muito obrigado pela sua presença. Espero poder contar com você outras ocasiões aqui. Pode deixar. Dessa vez com, mas, enfim, não quero falar. E certamente hei de convencer Sara a um dia ficar dançando aqui o polidense, que você tão bem faz ali nos bastidores. Então fica o convite para você, Sara, mostrar toda a sua magia, aquela chave de perna que você dá no poste, aquele momento que você pega o gelo e fica passando em suas anatomias. Enfim, o convite está feito, espero que você aceite um dia. Você promete pensar nisso? Vou pensar, pode deixar. Tenho certeza que vai. Bem, pessoal, até semana que vem. Lembrando que semana que vem, como já disse, Emerson Fittipaldi no nosso programa. Um grande abraço para você, um grande beijo. E para você, sim, um grande abraço. Tchau!